Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Universo Cristão. Eu sou o apóstolo Lindomar e nós estamos abordando o tema o batismo bíblico. Então compartilha esse vídeo aí com os teus amigos, se inscreve aí no nosso canal, dá o teu like, ativa o sininho das notificações. Vamos completar os 200 inscritos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus. No vídeo anterior nós vimos a necessidade de nós ensinarmos as pessoas que irão descer as águas antes delas descerem as águas. E hoje nós iremos continuar abordando o mesmo assunto aqui no canal, ok? Então, pega a tua Bíblia, chama a tua família e vamos juntos estudar um pouco mais acerca da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 23 ao 27. A palavra de Deus diz assim, Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: glória a Deus, com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que não creram? Então, por que não creram nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, porque todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Glória a Deus. Parece que as pessoas que estão nas igrejas com a Bíblia na mão, dizendo que estão servindo a Deus, não estão prestando atenção na seriedade que é este assunto. Para muitas pessoas, para muitos pregadores, o batismo não passa de uma simbologia apenas. E quando nós examinamos a palavra de Deus, nós vemos que não é nada disso. O batismo, ele é um preceito de salvação. Ele é um sacramento. Perceba que Jesus, ele coloca aqui os príncipes dos fariseus, sacerdotes, e os anciãos do povo, que aqui a Bíblia, nessa tradução, traduz como os religiosos do povo, em uma sinuca de bico. Eles ficaram sem saída, porque eles sabiam claramente que o batismo de João não fazia parte de algo terreno. O batismo de João Batista veio do céu, ele é celestial. Deus revelou a João Batista o batismo. Então,
Eles sabiam que se eles dissessem do céu, Jesus ia responder, ia perguntar para eles: então por que vocês não creram nele? Então eu faço a mesma pergunta para você que está aí do outro lado assistindo agora. O batismo de João é do céu, nós já sabemos pela palavra de Deus. Por que você não crê? O que está impedindo você de crer na palavra de Deus e colocar na tua vida os ensinamentos que foram descritos nela? Por que a religião ela está acima da palavra de Deus para você? João Batista foi aquele homem que foi enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Então, não era qualquer pessoa, era um homem santo de Deus, um profeta de Deus. E ele recebeu a revelação do batismo diretamente de Deus. João Batista é aquele homem que a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 15, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. João Batista é aquele homem que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus disse assim, que dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Um homem santo, cheio de humildade, cheio do Espírito Santo. João Batista é aquele que olhou para Jesus e disse assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, isso aqui já é mais que suficiente para nós sabermos que o batismo de João Batista, ele é o verdadeiro batismo bíblico. E nós vamos ver aqui, à luz da palavra de Deus, que Jesus seguiu o mesmo padrão de João e que os seus discípulos também seguiram o mesmo padrão. Por exemplo, quando nós vemos Marcos capítulo 1, versículo 4, olha só o que a palavra de Deus diz acerca de João. Olha só. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Glória a Deus. Santo Deus. Então veja que o batismo, ele é o batismo de arrependimento. É por isso que nós não podemos pegar uma criança recém-nascida e batizá-la. Porque para que alguém possa se arrepender dos seus pecados, ela precisa ter conhecimento do que é pecado. Ela precisa aprender a diferenciar o certo do que é errado. E uma criança, ela não tem capacidade de saber, de discernir uma coisa certa de uma coisa errada. Isso é impossível. Glória a Deus. Se você ler Atos capítulo 8, versículo 12, é bom que os irmãos olhem na Bíblia para vocês verem e lerem como que a palavra de Deus fala e como é que os homens estão dizendo para você, para que você não seja enganado pelos falsos profetas. Lá diz, e como creste em Filipe, eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Então perceba que a Bíblia relata que o batismo que era realizado pelos discípulos era batismo de pessoas adultas, pessoas que sabiam discernir o certo do errado. Não encontra na Bíblia nenhum apóstolo batizando criança. Você vai encontrar isso na história da igreja, que é uma história cheia de controvérsias e que vai contra a palavra de Deus. E que muitos pregadores estão colocando a história da igreja acima da palavra de Deus. É por isso que quando nós apertamos eles na Bíblia, eles correm para a história, porque na história está todo o poço de heresias, é na história. Lá você vai encontrar gente mandando
pessoas enfiar a cabeça de cristão dentro do tanque. Se não tiver água, aí você retira do tanque, bota água fria na cabeça, ou então a água morna na cabeça, usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e a pessoa está batizada. Isso não é bíblico, isso não se encontra na Bíblia em lugar nenhum. Isso é uma heresia de perdição. O batismo bíblico é um batismo de arrependimento. E para que você venha a se arrepender dos seus pecados, você precisa conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade está escrita na palavra de Deus. Então, se você não conhecer a verdade, você vai permanecer nos seus pecados e vai morrer debaixo da ira de Deus. É por isso que existe a necessidade da pessoa que vai descer as águas, que ela seja primeiro instruída pela palavra de Deus. É isso que João está falando. E apareceu João no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O batismo ele é de arrependimento. Você precisa se arrepender de todos os seus pecados. E aí, quando você é mergulhado nas águas, que o nome do Senhor Jesus ele é invocado sobre a sua vida, os seus pecados são apagados. Deus passa uma borracha neles. Tudo aquilo que você praticou antes de você conhecer a Deus, na sua ignorância, até o dia da sua conversão a Deus, eles são apagados. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser um pecador. A sua natureza pecaminosa ou o pecado original, como os teólogos definem, não é apagado da sua vida. Você permanece sendo um pecador. A diferença é que agora você tem convicção do que é o pecado. E quando você peca, você corre para os pés do Senhor Jesus e ali você se arrepende amargamente dos seus pecados e se volta para Deus de novo. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 3, versículos 2 e 3, a palavra de Deus diz assim, glória a Deus. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Glória a Deus. Olha só, a palavra de Deus veio a João no deserto. Está entendendo agora o que Jesus disse para os fariseus? O batismo de João era do céu ou dos homens? João recebeu de Deus a revelação. O que João estava ensinando era algo da parte de Deus e não dos homens. E veja que aqui no Evangelho de Lucas ele diz a mesma coisa, que o batismo ele é o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, ou seja, para perdão dos pecados. Esse aqui é o batismo bíblico. E é esse batismo que Jesus nos ensinou. E é esse batismo que os apóstolos saíram pregando. Não houve alteração alguma nesse batismo. Jesus não violou um só mandamento da palavra de Deus. Ele seguiu à risca todos os ensinamentos dos profetas. Glória a Deus. Por exemplo, nós vemos que o batismo, Jesus ensina da mesma maneira que João Batista ensinou. Como é que a gente sabe disso?
Lembra que a gente viu os dois textos no vídeo passado? Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Depois nós analisamos Mateus 28, versículos do 18 ao 20. Então, lembra que eu falei que nós iríamos analisar o texto de Lucas 24, 47? Então vamos ver aqui o próprio Senhor Jesus falando a mesma coisa que João Batista. Olha só, Lucas 24, capítulo 24, vamos ler aqui o versículo 46 e 47 para a gente entender melhor. Diz assim, E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitastes dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Glória a Deus. Olha só. Vejam que Jesus está falando a mesma coisa que João Batista falou. João Batista pregou o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Agora Jesus, ao ressuscitar, ele chama os discípulos e ali ele dá uma ordem para que eles vão pelo mundo inteiro, como a gente já viu no vídeo anterior, e que eles pregassem em seu nome o arrependimento para a remissão dos pecados. Ou seja, Jesus está falando que o batismo que os irmãos deveriam ensinar é o mesmo batismo de João Batista. E apareceu João no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Jesus disse: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão, para a remissão dos pecados. Aonde é que os nossos pecados eles são remidos? Aonde é que os nossos pecados eles são apagados? No ato do batismo. Glória a Deus. Então perceba que não houve alteração alguma no batismo de João. E os discípulos? Será que os discípulos seguiram o mesmo padrão ensinado por João Batista? O mesmo padrão ensinado pelo Senhor Jesus? Porque os discípulos aprenderam diretamente com Jesus. Então, nós vimos no vídeo anterior que Jesus ordenou que eles pregassem tudo que ele ensinou. Não foi assim? Mateus capítulo 28, versículo 20. Tudo que Jesus ensinou. Então, tudo que os apóstolos ensinaram, tudo que você encontra os apóstolos ensinando na palavra de Deus, foi ordem dada pelo próprio Senhor Jesus. E com o batismo não é diferente. Glória a Deus. Com o batismo não é diferente. Veja só o que é que diz em Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Glória a Deus. Eles vão ensinar a mesma coisa que João Batista ensinou. O que foi que João Batista disse? O que é que a Bíblia fala acerca de João Batista? A Bíblia diz, nós já vimos aqui, que apareceu João no deserto pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Nós vemos que o Senhor Jesus pregou e ensinou a mesma coisa de João Batista, que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. Jesus ensinou para os apóstolos e foi exatamente isso que os apóstolos saíram ensinando. Olha só o que aqui diz em Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Diz assim, E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração.
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. A mesma coisa que foi ensinada por João Batista. A mesma coisa que foi ensinada pelo Senhor Jesus. Os apóstolos também saíram ensinando. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Pedro poderia muito bem responder outra coisa. Poderia ser um novo batismo, uma nova fórmula batismal. Mas Pedro falou a mesma coisa que João Batista. A mesma coisa que o Senhor Jesus. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Não é na autoridade do nome de Jesus, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê, Pedro? Para perdão dos pecados. Ou seja, no ato do batismo, os nossos pecados são sepultados no batismo. Eles são apagados. Glória a Deus. É por isso que o batismo é o batismo de arrependimento. Primeiro a pessoa se arrepende dos seus pecados. Depois, quando o nome de Jesus é invocado sobre a vida da pessoa, aí Deus passa uma borracha naquele panteão de pecados que você praticou antes de conhecer. Está entendendo? Então nós vemos aqui a importância de nós ensinarmos a palavra. Se nós não ensinarmos a palavra de Deus, tal como ela está escrita, sem aumentar e sem diminuir nada, quem é que vai ensinar? Se os ministros que foram chamados por Deus para levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem, não ensinar a palavra, quem é que vai ensinar? Então, querido, vamos crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Qualquer coisa que for ensinada fora da palavra é errado. É heresia de perdição. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança. Ok? Então no próximo vídeo nós estaremos aqui abordando o mesmo tema e nós iremos aprender acerca do local onde nós devemos nos batizar. Certo? Então, compartilhe esse vídeo aí com os teus amigos. Vamos aqui atingir a marca dos 200 inscritos. Só falta 7 pessoas para completar. Então, eu acredito que neste vídeo nós vamos conseguir completar os 200 inscritos aqui no canal. Ok? Então Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família. Fique com a paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.